Agora a gente vai fazer o quê? O próximo passo é criar um arquivo e escrever o arquivo, certo? Vamos lá. Como é que a gente cria um novo arquivo? Vamos botar aqui relatório, certo? É o nosso arquivo. A gente vai usar a função open para criá-lo. Relatório.txt. E a gente vai abrir esse arquivo na função de escrita. E depois disso a gente vai começar a colocar a saída. Existe um cabeçalho, né, naquela saída que a empresa quer. E a gente vai colocar agora esse cabeçalho. Vamos dar uma olhada como é que é a saída. Olha só. Acme, Inc, tarará, e tem esses tracinhos aqui. E ainda tem, digamos assim, o nome de cada coluna para depois começar a imprimir os valores. Então eu vou copiar isso aqui agora. Para ficar mais fácil para a gente. Vou copiar isso aqui. Ctrl C. Colocar aqui Ctrl V, certo? Agora tem que... Aqui eu vou pular uma linha, né? E aqui também. Pular uma linha. Pronto. Então isso aqui vai imprimir aquele cabeçalho. Esse cabeçalho aqui. Depois disso a gente vai começar a imprimir um número para cada usuário. O nome do usuário, o espaço que ele utiliza em megabytes e a porcentagem de uso. Então veja que a gente ainda falta calcular isso aqui. A gente não calculou nem o espaço utilizado e nem a porcentagem de uso para cada usuário. A gente vai calcular agora. Então eu vou fazer o seguinte. Olha só. Agora eu vou calcular o espaço utilizado para cada usuário. Eu vou calcular o espaço utilizado e a porcentagem. Veja que escrever, simplesmente escrever o que você vai fazer, já lhe dá uma ideia de que estrutura você precisa utilizar. Eu coloquei aqui, para cada usuário, calcular o espaço utilizado e a porcentagem. Esse para cada me dá uma ideia de for, certo? Então a gente vai utilizar aqui um for. Vamos lá. Olha só. Para cada usuário em usuários. Para cada usuário em usuários não, como é o nome do... usuários espaço. Eu quero só pegar só o nome dos usuários, então eu vou usar a função keys, certo? Vai me retornar só os nomes. No dicionário, aquele nosso dicionário. Para cada usuário, eu vou fazer o seguinte. Eu quero agora imprimir aquela saída lá, né? Então eu vou usar relatório.write. E a gente vai imprimir o seguinte. A gente precisa imprimir. Qual é a primeira coisa que a gente vai imprimir? Um número. Esse número é um contador, né? Então eu vou criar aqui um contador. Antes do for, vou criar aqui um contador que vai inicializar em 1. E a primeira coisa que a gente vai imprimir é esse contador, certo? Qual é a segunda coisa que a gente vai imprimir? A gente vai precisar imprimir o nome do usuário, certo? O nome do usuário é essa variável aqui, usuário. Então a gente vai imprimir o nome do usuário, um contador e o nome do usuário. Só que a gente precisa de um separador aqui, né? O separador vai ser um tab. Uma coisa de tab vai nos dar o separador, certo? Depois do nome do usuário, a gente vai imprimir o que mais? O espaço que aquele usuário ocupa. Só que esse espaço é em megabytes, né? Como é que a gente pega o espaço que o usuário ocupa? Usuários, espaço,
usuários espaços, acessando essa chave, né? Então, eu vou pegar o valor que aquele usuário ocupa. Depois disso, o que mais que eu vou pegar? A porcentagem. E aí, a porcentagem eu preciso calcular, né? Porcentagem. Então, antes de colocar isso aqui, a gente precisa calcular a porcentagem que cada usuário ocupa naquele espaço. Vamos criar uma função para pegar essa porcentagem? Get porcentagem. Isso é o que o programa pede, né? Porque existe uma função específica para calcular a porcentagem. Como é que a gente vai calcular a porcentagem de espaço? A gente precisa do espaço que aquele usuário ocupa, em especial, e a gente precisa do espaço total, certo? Que já foi calculado. Então, a gente vai precisar exatamente disso aqui, ó. Usuários, espaço, funcionário. Vamos colocar isso numa variável que já ajuda. Né? A gente vai usar isso aqui dentro desse write, vai usar nessa função porcentagem, então vamos colocar numa variável. Essa variável vai se chamar espaço. Vou colocar aqui Ctrl V. E aqui a gente vai passar o espaço e o espaço total, né? Pronto. Mas veja que a gente ainda está fazendo uma coisa errada. Desde o momento em que a gente começou a ler o arquivo, em que a gente pegou a primeira vez o espaço ocupado, a gente não está fazendo nenhum tratamento, nenhuma conversão, né, de bytes para megabytes, que é a unidade que deve ser apresentada na saída. Então, vamos fazer essa conversão agora, certo? Vamos criar uma função chamada... Primeiro, a gente precisa de uma função def get porcentagem, né? Que vai receber um espaço e um espaço total. Por enquanto ela tá vazia, depois a gente coloca o conteúdo dela. E a gente vai precisar de outra função que vai se chamar espaço em megabyte. Espaço em megabyte. Ele vai receber um espaço em bytes. Certo? Como é que a gente faz a conversão de um valor que está em bytes para megabytes? É um cálculo bem simples, né? A gente sabe que 1K é 1024 e que 1 mega é 1024 vezes 1024. Então, a gente vai fazer aqui espaço em bytes dividido por 1024 vezes 1024, que é esse valor aqui. 1048.576. Se eu colocar dessa forma aqui, o que é que vai acontecer? Isso aqui é um valor inteiro. Isso aqui também vai ser um valor inteiro, né? A gente lembra que a gente converteu aqui em int. Então, a gente pode converter em float aqui, para facilitar, ou dividir por... Vou colocar 1.0 aqui. Vou deixar 1.0 aqui, certo? Com isso, essa divisão vai retornar um float pra gente. Pronto. Então, agora eu já tenho a minha função espaço em megabyte, que vai retornar aquele valor em megabyte. A gente vai fazer essa função agora, vai passar para essa função esse valor aqui, usuários, espaço. A gente vai chamar a função espaço em megabyte, certo? Estou passando como parâmetro aquele espaço. Pronto. Com isso aqui, esse espaço que a gente vai escrever no arquivo já vai estar em megabytes. Espaço ocupado pelo usuário em megabyte. Ok? Pronto. Agora a gente pode calcular a nossa porcentagem, né? A nossa função de porcentagem vai receber já o espaço em megabyte e o espaço total. Mas, epa, o espaço total ainda não está em megabyte. Ele está em bytes. Então, antes de calcular aqui o espaço total, vamos colocar assim, espaço, esse aqui,
vai receber a função, a gente vai chamar a função megabytes para o resultado dessa soma, certo? Do nosso espaço total em bytes, a gente vai passar para a função espaço megabyte. Deixa eu dar uma simplificada nisso aqui. Espaço total em bytes vai ser isso aqui, certo? Fazer um Ctrl X aqui, Ctrl V, pronto. E aqui recebe espaço total em bytes. Pronto, deu para entender, né? Aqui a gente tinha o espaço total em bytes e aqui a gente tem o espaço total em megabytes, depois de passar pela função espaço em megabytes, ok?